A votação do processo de impeachment em meio à repercussão da suspensão do mandato de Eduardo Cunha na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem faz a análise é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo. Fátima, obrigada por estar conosco. Bom, como se previa, o Senado aprovou a admissão do processo de impeachment. E, sendo esse o fato do dia mais importante, não é aquele que mais repercutiu. Até porque havia uma previsão do resultado da votação. O assunto de ontem, a suspensão do mandato e o afastamento da presidência da Câmara de Eduardo Cunha, continua repercutindo e muito. Uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal com impacto relevante no universo político, que eu quero ouvir de você. O que significa para a democracia, Fátima, essa decisão do Supremo Tribunal, que está sendo questionada por políticos como ingerência em outro poder e sendo questionada até por estudiosos do direito pela questão da constitucionalidade da medida? Que impacto tem para a democracia? Eu acho que é um impacto positivo, porque embora tenha sido uma medida fora do ponto, um ponto fora da curva, vamos dizer assim, foi uma medida que fez uma mediação com relação às dificuldades políticas que nós estamos passando nesse momento. Há uma dissincronia entre o que pensa a população, ou seja, a opinião pública, que é um ator muito importante no processo político, e a capacidade dos partidos de responderem a isso. Então, neste momento, o Judiciário está fazendo um papel muito importante, apressando ou delongando certos processos. No caso do impeachment, dos impeachments ou dos afastamentos que estão ocorrendo e provavelmente vão ocorrer ainda, o Judiciário está fazendo esse ajustamento, esse ajornamento de ritmo. Por quê? Porque, obviamente, não só os partidos políticos, mas o Congresso, os deputados, o Senado, são corporações que se protegem mutuamente. As acusações e os deslizes de Cunha vêm do ano passado, portanto, levou um tempo enorme para ele se processar. Chegou um momento que a opinião pública não entende por que uma presidente que se diz honesta é julgada por um deputado ou por uma comissão presidida por um deputado que tem mais crimes do que ela. Agora, Fátima, no universo político, há pessoas aliados da presidente Dilma, que aproveitam essa decisão para entender que subscreve tudo que eles vêm dizendo de que o processo de impeachment é golpe, é motivado por um ato de vingança de Eduardo Cunha, né, presidente da Câmara, e por isso mesmo sem legitimidade. A população tem percepção de tudo isso que está acontecendo? Entende, sabe o que quer dizer legitimidade? Existe uma percepção, uma compreensão dessas variáveis tão complexas que trazem dificuldade para o entendimento, mesmo para aqueles que lidam com esses fatos todo dia? Olha, efetivamente a população tem uma compreensão muito mais aguda hoje do que há 5 anos atrás, isso não há dúvida nenhuma. E o que está em jogo para ela é a legitimidade das demandas que elas têm. Por exemplo, quando ocorreu em 2013 aquela manifestação de rua, foram várias manifestações de milhões de pessoas, a população e o eleitorado diz claramente isso nas pesquisas. Se nós colocamos, nós podemos tirar. Que, aliás, é uma frase do Lula de muitos anos atrás. É uma frase, evidentemente, que não respeita o rito da democracia, os prazos das eleições, mas a população acha que o legítimo é chegar às consequências reais das demandas. Dilma foi uma presidente, está sendo uma presidente nos seus últimos dias, muito mal avaliada. 10% daqueles que consideram o governo dela bom, ou razoável, ou ótimo, apenas. Nunca nós tivemos na história da democracia uma presidente tão
mal avaliada ou um presidente. E o fato de Dilma ter essa péssima avaliação, que é péssima, né? 10% apenas de aprovação do governo. Embora não seja essa a razão pela qual, né, ela está sendo alvo de um processo de impeachment, o motivo é outro, mas ela não tem aquela sustentação, aquele apoio, né, da população. A reação da presidente é de resistência e ela diz que vai até o fim, vai continuar resistindo e lutando pelo mandato dela até o fim desse processo, jogado lá para, se ela for afastada, até 180 dias da data do afastamento. Mas a indagação, né, que eu faço a você havendo essa resistência por parte de Dilma, por parte do PT, em cada rua, em cada esquina, nós vamos agir, dos movimentos sociais, foi dito aqui no Jornal da Gazeta, reiterado que vai continuar essa reação de protesto pelo golpe e ruptura da democracia, que é como eles entendem o processo de impeachment. Perante a população, isso é um ato de bravura e de indignação compreensível? Ou poderá trazer para o PT e candidatos dos partidos que subscrevem essa reação um prejuízo muito grande nas urnas? Olha, eu acho que esse prejuízo já está dado. Eu acho muito difícil, por exemplo, o percurso do próprio Lula até 2018. A essa altura, a gente pode, pelos dados que se tem de opinião pública, de eleitor e a maneira como eles enxergam esse processo, como de fato, a essa altura, Lula já é um candidato com muitas dificuldades ou talvez nem seja candidato. A população enxerga a legitimidade dessa situação, como eu disse antes, da sua ótica. Ou seja, quando você tem quase 70% da população achando que o que vai pôr o Brasil novamente no rumo é o impeachment da Dilma, na verdade, dificilmente a população, ou pelo menos a maioria do eleitorado, a não ser o eleitorado petista, claro, mesmo o eleitorado que votou nela, é a favor, majoritariamente, do impeachment. Portanto, a posição dela seria muito bom, a rigor, para a primeira mulher que foi eleita presidente do Brasil, que ela seja vista como uma resistente. Mais ou menos como aconteceu com a primeira-ministra da Austrália, a Julia Gillard, que ficou 3 anos do Partido Trabalhista, aliás, de lá, o Labour Party, e ela caiu diante de uma pressão quase que desonesta por parte da oposição. Então, ela foi muito preservada. Agora, aqui é muito difícil saber. Ela tem enfrentado com muita bravura, com muita dignidade. Agora, ela também tem seus pecados, a sua dificuldade de articulação e, sobretudo, me parece não ter aceito em primeira mão que o Lula queria ser candidato em 2014. Para encerrar, Fátima, e Michel Temer? Que perfil ele está passando para a população? De que presidente ele será? Que imagem ele está passando com essas tratativas iniciais, composição de ministério, a maneira como ele se coloca, as declarações que já fez, o plano que já anunciou? Que perfil Michel Temer passa? Michel Temer está passando, não sei que perfil ele está passando, não saiu nenhuma pesquisa depois dessa definição do Senado, praticamente. Antes disso, a posição dos políticos, a posição dele na avaliação da opinião pública, do Renan, inclusive do Cunha também, era uma apreciação negativa, era uma crítica em relação ao seu papel nesses últimos anos. Foi um vice-presidente que tentou ser e não foi, rompeu com a presidente recentemente e não está tendo condições reais de expor a que veio. Houve aquele programa escrito que o PSDB agregou 15 pontos, sobretudo olhando para o lado social, e, no entanto, nós vamos enxergar o perfil do Temer daqui uns 10 dias. Muito obrigada, Fátima. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.